Então, gente, a gente vai falar um pouco sobre os transtornos neurocognitivos. O que é um transtorno? Transtorno é tudo aquilo que foge da normalidade, tudo aquilo que foge do padrão, do que é aceitável e do que é comum. E neurocognitivo é tudo aquilo que é relacionado ao quê? Ao nosso cérebro. Seja pela parte de aprendizado, seja por memória, por recordação, até mesmo andar, falar, respirar, coordenar o nosso sistema cardiovascular, tudo relacionado ao cérebro. Tudo é feito pelo cérebro. Antes era muito difícil fazer o diagnóstico, mas agora, com todos os nossos tipos de exame, é bem mais fácil saber quando uma pessoa ela tem algum tipo de transtorno neurocognitivo. Entre nós está Beatriz Souza, Deise Juliette, Mércia do Nascimento, Jordana Cavalcante, Juliana Alves, a Tássila Ferreira e a Tayane Andressa. Bom, gente, eu vou falar sobre o exame do estado mental e avaliação clínica. Bom, o exame do estado mental é um meio de fazer um levantamento das funções e da capacidade a fim de permitir uma definição dos pontos forte e fraco pessoais. É uma avaliação estruturada de sinais e sintomas que pode ser repetida e que promove a comunicação de forma eficaz entre o profissional e o paciente. O exame tem um aspecto de função cognitiva, como a orientação em relação ao tempo, espaço, pessoa, concentração, memória, habilidades verbais e julgamentos. Passa daí. Já a avaliação clínica busca trazer à tona o desenvolvimento da doença, sendo que a avaliação busca obter uma narrativa detalhada das mudanças na rotina do paciente. O examinador busca descobrir os objetivos pessoais que o paciente considera mais importantes ou fundamentais para o seu estilo de vida e tenta discernir como esses objetivos foram afetados pela condição clínica que começa a surgir. Esse método ele tem a finalidade de buscar impacto como os parâmetros iniciais do paciente com finalidade de monitorar os hábitos e terapias no futuro. A gente vai falar um pouco sobre o delírio. Bom, o que é o delírio? O delírio ele é conhecido como o estudo confusional agudo. Ele é um declínio, ele é caracterizado como um declínio dos níveis de consciência e também de cognição. Esse transtorno ele é um transtorno reversível do sistema nervoso central que tem origem orgânica, por estar relacionados com alterações do metabolismo cerebral e também relacionado com alterações da comunicação dos neurônios. O que difere o delírio do delírio é a questão que o delírio é de origem orgânica e já o delírio é um transtorno psiquiátrico. Pode passar. Bom, o delírio ele tem um comprometimento maior com o indivíduo. Assim também um comprometimento na linguagem, na memória, na orientação, e também costumam envolver perturbações de percepção, atividade psicomotora anormal, do ciclo de sono e vigília, e atinge geralmente os idosos, principalmente aqueles idosos que costumam estar hospitalizados, que já tiveram ou que têm algum tipo de demência, idosos que tiveram algum trauma, que já teve ou tem ansiedade ou depressão,
aqueles idosos que, até mesmo por infecções, e entre outros fatores de risco. O delírio ele tem um início abrupto, geralmente ele dura de horas ou dias, e também tem uma duração média de 10 a 14 dias, mas pode se estender aí de 3 dias até 2 meses. Pode passar. Esse transtorno, ele tem um início... Não, a etiologia dele. Ele geralmente é multifatorial e ele tem as causas, as suas causas podem ser por doenças no sistema nervoso central, como a epilepsia, doenças sistêmicas como a falência cardíaca, intoxicação e abstinência de fármacos ou tóxicos. É importante também que os médicos que fazem o acompanhamento desse indivíduo, desse idoso, que encontra-se com delírio, ele esteja sempre atento às drogas e fármacos que essa pessoa está utilizando, porque eles podem ter grande relevância também no transtorno. Bom, os diagnósticos e características clínicas. A síndrome de delírio quase sempre é causada por uma ou mais perturbações sistêmicas ou encefálicas que afetam a função cerebral. As características fundamentais de delírio incluem a consciência alterada com nível reduzido de consciência, atenção alterada, que pode incluir capacidade reduzida de concentrar, manter ou deslocar a atenção. Também o prejuízo nos outros domínios de funcionamento cognitivo, que pode se manifestar como desorientação, em especial quanto a tempo e espaço. E diminuição da memória, que tem um início relativamente rápido, de horas curtas, de dias a semanas, e com osciladas, imprevisíveis quanto à gravidade e outras manifestações clínicas no decorrer do dia. Às vezes, há uma piora à noite, ou seja, uma confusão noturna, e que podem variar de períodos de lucidez a prejuízo cognitivo e desorientação graves. Há também as características clínicas associadas, costumam estar presentes e podem ser proeminentes. Elas podem incluir desorganização de processos de pensamento, desde tangencialidade leve até incoerência, também perturbações da percepção, como ilusões e alucinações, hiperatividade e hipoatividade, psicomotora, distúrbio do ciclo de sono-vigília também, frequentemente manifestado como sono fragmentado à noite, com ou sem sonolência diurna, alterações do humor, desde irritabilidade útil, até a disforia, ansiedade ou mesmo euforia evidentes. E outras manifestações também de função neurológica alterada, como, por exemplo, a hiperatividade ou instabilidade autonômica, espasmos mioclônicos e disartria. Aí também temos os critérios de diagnóstico do DSM-5. Dos delírios. Eles são determinados de acordo com o subtipo. Quais são esses subtipos? Tem o delírio por intoxicação por substância, que esse diagnóstico deve ser feito em vez de intoxicação por substância. Os sintomas do critério A e C no quadro clínico e quando forem suficientes, graves para justificar a atenção clínica. No delírio, também ocorre da mesma forma. Há também o delírio induzido, que é diagnóstico aplicável quando os sintomas dos critérios A e C aparecem como efeito colateral de um medicamento tomado conforme a prescrição. E também temos o delírio devido a outra condição médica, que é onde há evidências a partir da história, do exame físico ou de achados laboratoriais, que a perturbação é atribuível às consequências fisiológicas de outra condição médica. E também temos o delírio devido a múltiplas etiologias, onde há evidências da história.
do exame físico ou de achados laboratoriais de que o delírio tem mais de uma etiologia, como, por exemplo, mais de uma condição médica etiológica, outra condição médica mais intoxicação por substância ou efeito colateral do medicamento. Bom, delírio costuma ser diagnosticado à beira do leito do paciente e caracteriza-se pelo início repetitivo dos sintomas. Um exame do estado mental, com o mini exame do estado, os sinais neurológicos podem ser usados para documentar o prejuízo cognitivo e fornecer um parâmetro para medir o curso clínico do paciente. E o exame físico, com frequência, vai estar revelando indícios para a causa de delírio e a presença de uma doença física. Então, no próximo slide, no tratamento, ao tratar de delírio, o objetivo é abordar a causa subjacente, quando a condição subjacente é toxicidade anticolinérgica, pode ser indicado o uso de salicilato e fisostigmina de 1 a 2 miligramas por via intravenosa ou intramuscular, com a repetição da dose em 15 a 30 minutos para que o paciente delirante não se veja em situações nas quais haja risco de acidentes à pessoa com delírios. A demência. A demência, ela se refere a um processo de doença marcado pelo declínio cognitivo, mas com clareza de consciência. A demência, ela não se refere a um baixo funcionamento intelectual, nem um retardo mental, porque estas são condições de desenvolvimento e estáticas, e, além disso, os déficits cognitivos na demência, eles representam um declínio de níveis anteriores ao funcionamento. A demência, ela envolve múltiplos domínios cognitivos e déficits cognitivos também, que causam prejuízos significativos no funcionamento social e profissional da pessoa. Existem vários tipos de demência, com base na etiologia, sendo elas a doença de Alzheimer, a demência vascular, demência de corpus-Lewy, demência frontotemporal, demência por HIV, doença de Parkinson e outras causas também, como condições médicas ou produzidas por várias substâncias. A gente vai conhecê-las ao decorrer do slide. Os pontos clínicos e críticos da demência são classificados da síndrome e por meio do exame clínico de sua causa. O transtorno pode ser progressivo ou estático, permanente ou reversível. Presume-se sempre que há uma causa subjacente, embora, em casos raros, seja impossível determinar uma causa específica. O potencial de reversão da demência ele está relacionado a uma condição patológica subjacente e a disponibilidade e aplicação de um tratamento eficaz. É importante ressaltar também que aproximadamente 15% das pessoas com demências apresentam doenças reversíveis, se o tratamento for iniciado antes que ocorram danos irreparáveis. A epidemiologia. Com o envelhecimento da população, a prevalência de demência aumenta e a moderada e a grave em diversas das populações é de aproximadamente 5%. Com idade superior a 65 anos, de 20% a 40%, nesta população, acima dos 85 anos, de 15% a 20% em consultorias médicas ambulatoriais, de 50% nas instalações de cuidados para casos crônicos. De todos os pacientes com demência, 50% a 60% eles vão apresentar um tipo mais comum, a demência do tipo Alzheimer. Sua prevalência ela vai estar aumentada com o avanço da idade em indivíduos com 65 anos. Homens, eles vão estar apresentando índice de prevalência de 0,6% e mulheres 0,8%. Aos 90 anos, inscrição de 25% em todas as estatísticas de 40% a 60% dos casos vão ser moderados a graves. E o segundo tipo mais comum é a demência vascular, que ela vai apresentar uma relação casual com as doenças cerebrovasculares, hipertensão
predispõe o indivíduo à doença, à demência vascular, que vai estar respondendo a 15 a 30% de todos os casos de demência. Ela é a ocorrência mais comum em pessoas na faixa etária de 60 a 70 anos e ocorre com maior frequência em homens do que em mulheres. A etiologia, as causas mais comuns de demência em indivíduos com idade superior a 65 anos. A doença de Alzheimer, segundo a demência vascular, e terceiro vai ser a demência misto-vascular. E do tipo Alzheimer, outras doenças que respondem por cerca de 10% do total incluem a demência corpo de Lewy, doença de Parkinson e demência frontotemporais. E pressão normal, a demência alcoólica e demência infecciosa, como o HIV ou sífilis e doença de Parkinson, que são vários tipos de demências avaliados em contextos clínicos que podem ser atribuídos a causas deficiências nutricionais, como, por exemplo, a vitamina B. Agora a gente vai falar um pouco sobre o Alzheimer. Bom, antes de introduzir ao Alzheimer propriamente dito, eu quero que entendam uma coisa. Imaginem que nós nascemos como uma folha branca e a gente vai aprendendo a falar, como usar objetos como colher, como faca, a gente vai aprendendo a caminhar, como articular as palavras, quem é pessoa, quem é a outra pessoa, o que é um animal, qual é a função de uma cadeira, tudo isso a gente vai aprendendo no decorrer da nossa vida e preenchendo essa folha em branco. Só que o que acontece quando a pessoa tem Alzheimer? Tudo isso que ela vai aprendendo, tudo isso que ela sabe, vai sendo apagado da mente dela. E por que que isso vai ser apagado da mente dela? Justamente pelo fato de, no Alzheimer, o cérebro e as substâncias, todas as substâncias cerebrais, a branca, a negra, a cinza, todas elas vão sendo desgastadas. E com isso vai desaparecendo tudo que a gente aprende, as pessoas que a gente conhece, nossas lembranças. Então, isso é o Alzheimer. E a gente também vai ver, no decorrer aqui da apresentação, que uma pessoa não morre porque ela perde Alzheimer, porque ela perde a memória, e sim porque é degradada toda essa substância cerebral. Então, demência do tipo Alzheimer. Quem é esse senhor? O nome dele é Alois, ou Alois Alzheimer. Foi ele que deu o nome da doença. Ele foi a primeira pessoa que começou a estudar sobre essa doença. Ele fez um estudo com uma mulher de 51 anos de idade e em todo o seu estudo ele nomeou ela por D. Ele não colocou o nome dela completo em nenhum lugar. E ela era casada, tinha uma filha. Ela foi internada porque ela começou a apresentar sintomas que para o marido dela não eram comuns. Ela começou a ter um ciúme exagerado dele e ela também saía procurando ele e não sabia mais como voltar para casa. Então, ela foi internada em uma clínica psiquiátrica, uma espécie de manicômio, e o médico, e aí o Alois, ele escreve assim no estudo dele, que o médico da instituição amavelmente cedeu o cérebro dessa paciente para que ele estudasse. Então, a gente já percebe o prazer e o amor que ele tinha pelo conteúdo. Então, ele estudou essa mulher e ele colocou todos os sintomas que ela apresentava. Ela começou também, no decorrer da doença dela, a esconder objetos, em que, inclusive, esse é um dos sintomas do Alzheimer bem primários mesmo. A pessoa ela começa a esquecer algumas coisas e, para que ela lembre, como se fosse um flash de recordação, ela guarda objetos. E aqueles objetos vão despertar algum tipo de sensação nela. E é por isso que as pessoas que vão ter Alzheimer, elas começam a esconder coisas, a guardar, sendo delas ou não. E aí ele continua descrevendo o quadro dessa paciente, que ela começa assim, aí depois vem todo o ciúme dela, ela começa a não saber quem é quem, e ela também começa ela troca palavras, como no estudo dele ele fala, ela trocava a palavra xícara por jarra de leite, ou jarra por xícara de leite. Ela começava a trocar palavras que ela não lembrava mais. Ela também não sabia mais qual era a função dos objetos. E aí a doença foi progredindo, até que ela ficasse em uma forma no leito dela, ela não conseguia mais ficar em pé, não conseguia mais andar, e ela ficou prostrada no leito dela, e em total flexão de membros.
E assim ela evoluiu até 3 anos, 5 anos depois ela veio a óbito, ela morreu em decorrência da doença. E aí, vocês acham que ela morreu simplesmente porque ela parou de lembrar das coisas? Não, por quê? Porque essa perda de memória são um sintoma dessa doença. Por quê? Porque a substância cerebral ela vai desaparecendo. Tanto que a gente vai ver que os sulcos cerebrais são maiores. Por quê? Porque a substância cerebral ela vai sumindo, ela vai atrofiando. E aí todas as funções do cérebro vão sendo perdidas. A gente vê que ela fica em flexão total, ela fica prostrada. E aí todos os centros dela, respiratório, cardiovascular, vão sendo depredados. E aí os fatores e as características do Alzheimer. Nesse primeiro cérebro, a gente tem um cérebro normal. Essas partes aí, quanto mais vívidas forem as partes, maior é a atividade da área. A gente percebe aí que essa parte, eu não sei se dá para ver se eu colocar a setinha assim, mas essa parte aqui bem do centro é onde ficam as nossas recordações. E aí essa parte aqui mais exterior é o córtex, que é onde a gente tem aí traços finos, que é escrita, pintura, essas coisas. E aqui são os ventrículos. A gente percebe que com a pessoa quando tem Alzheimer, o cérebro dela fica menos vermelho, ou seja, tem poucas áreas de atividade. E aqui onde ficam os ventrículos é uma substância que fica bem desgastada. E também a atividade cerebral é bem baixa, principalmente na parte onde ficam as recordações. E aí, o que gera isso? O que eu tenho que fazer para eu não ter Alzheimer? Bom, não tem muita coisa que se fazer, porque um dos fatores é genético. Hoje em dia tem uma maior compreensão da base molecular dos depósitos amiloides, e 40% dos pacientes que têm outras pessoas na família que têm esses depósitos amiloides, eles também vão ter demência, consequentemente os familiares também terão. Mas uma prova de que é algo genético é que gêmeos monozigóticos, são aqueles que têm uma carga genética quase que igual, se não igual, é 43% de chance de ter. Que a gente vai ver o quê? Que não são só fatores intrínsecos, são fatores extrínsecos também que vão causar o Alzheimer. E os gêmeos dizigóticos, que são aqueles que não têm tanta semelhança genética assim, eles só têm 8% de chance de ter se um tiver. E aí é um gene dominante autossômico. Isso quer dizer que se um pai for dominante e heterozigoto, e ele casar com uma mãe heterozigoto dominante também, toda a linhagem vai ter Alzheimer. Então, é dominância. Agora, falando um pouco sobre os genes E4. O que é um gene? Gene é como se fosse uma receita de bolo. Esse gene, ele vai fazer o quê? Ele vai dar uma receita para que uma proteína produza alguma coisa, certo? E esse gene E4, ele vai produzir uma aloproteína chamada 4, que essa aloproteína, ela vai ser responsável por tirar a gordura, os ácidos graxos do cérebro e levarem até o fígado para serem degradados. Todo mundo tem esse gene. O problema é quando você tem múltiplos desses genes, ou seja, mais de um. Pessoas com a cópia do gene, ela tem 3 vezes mais chances de ter o Alzheimer. Por quê? Porque esse gene vai ser bagunçado e os ácidos graxos não vão ser devidamente levados até o fígado para serem degradados. Aí o que acontece é que a pessoa acaba tendo um depósito de ácido graxo, um depósito de gordura, que vai causar um infarto de vasos no cérebro, e aí vai ter morte daquelas áreas e, consequentemente, perda daquelas áreas. Então, aquela área vai ser deixada de ser funcional e aí começa a demência, assim. Quando a pessoa tem duplo gene E4, então essa chance é quadruplicada. Mas, por que eu não posso hoje chegar no laboratório e falar assim, eu quero fazer um teste para saber se eu tenho múltiplos genes E4? Porque várias pessoas que tinham esse gene normal, elas apresentaram a doença. Por quê? Porque não é só um fator intrínseco, é também um fator extrínseco. E outras pessoas que apresentaram o gene normalmente tiveram a doença, e as pessoas que não apresentaram o gene normalmente, ou seja, múltiplos genes, elas não tiveram a doença. Então, não é um fator totalmente predisponente a isso.
Agora, a neuropatologia. Como é que a gente vê o cérebro que tem Alzheimer? Aí tem uma foto de dois cérebros. O primeiro é um cérebro normal, o segundo, um cérebro com Alzheimer. A gente percebe que o normal ele é todo cheio, preenchidinho. O outro ele tem muitos sulcos, e os sulcos dele são muito fundos, são muito grandes. O que acontece? E também o cérebro que tem o Alzheimer, ele é bem menor do que o cérebro que é normal. Então, a gente vai ver uma atrofia difusa, o cérebro vai ser menor, e os sulcos corticais vão ser achatados. Os ventrículos também, como eu já tinha falado, eles vão ser maiores. Por quê? Por causa da perda da substância do cérebro. O que a gente acha também? A gente acha placas senis, a gente vai ver um monte de emaranhados neurofibrilares. Por quê? Porque o cérebro ele vai deixando de ser a substância que ele é e vai virando fibra. A gente vai ter a perda neuronal, principalmente no córtex e no hipocampo. Vai ter uma perda sináptica de 50% no córtex, ou seja, as nossas funções finas, como eu já tinha falado, de traços, de desenho, de escrita, vão ser afetados. Vai ter uma degeneração granulovascular dos neurônios, emaranhados neurofibrilares no córtex, no hipocampo, a substância negra e o lóculo ceruleus. E os neurotransmissores, como é que eles vão ser afetados? A gente vai ter uma hipoatividade da acetilcolina e da norepinefrina. Aí vai ter um problema no sistema simpático e parasimpático, tudo que coordena o nosso corpo. Redução das concentrações da acetilcolina e da colina-acetiltransferase, que é quem produz e degrada a acetilcolina. Também vamos ter concentrações reduzidas dos peptídeos neuroativos de somatostatina e corticotrofina. Também outras causas vão predispor uma pessoa a ter Alzheimer, que é o quê? Uma anormalidade da membrana fosfolipídica. A membrana fosfolipídica ela vai ser mais enrijecida, ou seja, ela vai acabar sendo menos fluida. Pessoas que têm toxicidade para alumínio. Como é que a gente contrai alumínio? A gente ingere através da nossa alimentação, até porque o alumínio também é um conservante. E como ele é um metal pesado, a gente não vai conseguir degradar. Ele vai se depositar principalmente e vai no nosso sistema neural e vai provocar problemas nessa parte. E o estímulo excessivo pelo transmissor glutamato. O ácido glutâmico, ele é um aminoácido não essencial, ou seja, a gente consome ele, por isso a gente consegue ele no nosso corpo, através da alimentação. E o que vai fazer esse estímulo excessivo dele? A nicotina, ou seja, pessoas que fumam. Pessoas que fumam têm um fator mais predisponente a ter Alzheimer. A tauopatia familiar de múltiplos sistemas com demência pré-senil. É um tipo que foi descoberto recentemente de demências e ele vai ter algumas anormalidades cerebrais. Ele vai ser relacionado ao cromossomo 17 e os problemas com memória, a pessoa vai apresentar o quê? Problemas de memória de curto prazo, dificuldade de manter equilíbrio, vai ter um início entre 40 e 50 anos de idade e depois que ela apresenta os sintomas, as pessoas vivem até 11 anos. A demência vascular, que já é um outro tipo de demência, que é o quê? Quando há um comprometimento dos vasos cerebrais e esse comprometimento dos vasos cerebrais vai fazer com que aquelas áreas cerebrais morram por isquemia e depois que elas morrem por isquemia, elas deixam de ser funcionais e a pessoa vai perdendo elas. Os fatores e as características relacionadas a elas. Bom, é mais frequente em homens e isso aumenta ainda mais se os homens eles têm algum tipo de doença vascular, como hipertensão, se eles já tiverem tido acidente vascular cerebral, se eles já tiverem tido algum tipo de tromboembolia. E também ele vai afetar vasos cerebrais grandes e pequenos, assim como os médios. Agora, a doença de Binswanger já é um outro tipo de perda de substância também. Ela também é chamada de encefalopatia arteriosclerótica subcortical. E o que vai acontecer nela? Na outra, na vascular, a gente vai perder vasos. E aqui a gente vai perder substância branca. Então, já é um outro tipo, mas também que vai provocar demência por você estar perdendo partes cerebrais. A demência
frontotemporal. Ela também é conhecida como doença de Pick. Esse nome se deve ao neurologista alemão que a descreveu pela primeira vez em 1892. A doença de Pick, ela afeta os lobos frontais, mas em alguns casos também pode atingir os lobos temporais. A doença de Pick, ela é caracterizada por uma preponderância de atrofia nas regiões frontotemporais, onde nessas regiões também tem a perda neural, gliose e corpos de Pick, os quais são massas de elementos citoesqueleto. A causa dessa doença ainda é desconhecida, mas estudos demonstram que cerca da metade das pessoas com demência frontotemporal tem história familiar de doença. E a demência frontotemporal, ela compõe aproximadamente 5% de todas as demências irreversíveis e também é mais comum em homens. A doença ela é difícil de distinguir da demência do tipo Alzheimer, mas os estados da demência frontotemporal, os estádios os primeiros, eles são caracterizados com mais frequência por alterações de personalidade e de comportamento, com preservação relativa de outras funções cognitivas. E, em geral, ela começa antes dos 75 anos de idade. Liga o áudio, Messi. Outras doenças também podem fazer o paciente apresentar demência. Entre elas, a gente pode estar citando a demência por corpos de Lille, que vai ser um acúmulo de substâncias no citoplasma da célula nervosa, onde vai ter principalmente uma proteína chamada alfa-sinucleína, que ela vai fazer com que essa célula seja morta, causando a degeneração. Ela está clinicamente semelhante ao Alzheimer, e 40% das pessoas que têm Alzheimer também possuem a doença de corpos de Lille. Essa doença, ela tem características, a pessoa apresenta alucinações, e essas alucinações são claras. A pessoa pode ver desde um bicho na parede até um animal ou uma pessoa, e ela também apresenta aspectos parkinsianos, que são os sintomas da doença de Parkinson, que a gente vai falar mais na frente. Essa doença, ela é degenerativa, ela afeta a memória, afeta os movimentos, e o tratamento dela é o mesmo tratamento da Alzheimer e pode ser usado a rivastigmina. Pode passar. A doença de Parkinson, ela é assimétrica, tem tremores, queda, risco de queda, na verdade, para o paciente. Ela é uma doença progressiva, degenerativa e tem uma causa clara, mas ela pode ser por fatores genéticos, envelhecimento normal e também por fatores ambientais. A pessoa tem uma diminuição na produção de dopamina e o tratamento é feito com antidepressivos, promotores da dopamina, e a pessoa vai apresentar esses tremores e, além disso, ela vai também ter uma bradifrenia, que é uma lentidão mental. O tratamento é feito com fonoaudiologia, porque essa pessoa ela vai ter problemas para deglutir, principalmente líquidos, também vai ter problemas para manter a pressão, vai ter problemas para conter a urina, e ela vai precisar de atividades físicas adaptativas e de cuidados especiais, porque ela tem risco de queda, e essa doença, ela é mais presente também em pessoas idosas, como todas as outras. Pode passar. A doença de Huntington, ela é uma demência do tipo subcortical, ela também tem um aumento dos ventrículos e tem uma diminuição dos gânglios basais. Ela é caracterizada por anormalidades motoras, onde a pessoa ela vai ter uma tríade. Ela vai ter um distúrbio de movimento, vai ter transtornos comportamentais e também vai ter a demência.
Nos distúrbios de movimento, pode ter a coreia, que são movimentos leves e involuntários. Ela pode ter a tetose, que são movimentos involuntários moderados, e basilo, que é aquele movimento que ela não vai ter controle nem da amplitude, nem da intensidade. E ela é uma doença de adulto, ela é raramente encontrada em jovens, e quando ela é encontrada em jovens, vai depender da quantidade de repetições dos trinucleotídeos que causa essa doença, por causa que ela é causada por uma alteração nesses trinucleotídeos de repetição, porque eles podem se repetir até 35 vezes. Quando eles se repetem mais de 35 vezes, aí ele vai ter uma proteína errônea, que é chamada de huntingtina, e essa proteína ela vai causar lesões nos núcleos de base. Também é uma doença autossômica, e aí por isso que ela é uma doença de adultos. E só vai ser uma doença juvenil caso esse número de repetições seja exatamente exagerado. O tratamento vai ser feito por fisioterapia, por remédios da sintomatologia individual também. Então, aqui eu trouxe para vocês uma indicação também, que é a Maldição da Mansão Bly. Ela fala, essa série, ela fala sobre esquecimento. Inclusive, durante a série, as pessoas vão perdendo o rosto com o passar de que elas esquecem quem elas são. Então, é também uma forma de demonstrar, de falar, de mostrar que as pessoas, elas são o que elas lembram. Então, nós não podemos contar nem com o nosso passado, porque, quero dizer, achamos que está preso nas memórias, mas memórias também somem. E a Maldição da Mansão Bly, mais uma vez. E obrigada.